Meu nome é José Augusto, eu sou médico psiquiatra. Eu quero falar com vocês um assunto um pouco difícil e nada agradável, mas importante para a gente conhecer, para a gente poder entender, para a gente ajudar parentes, amigos, seja lá quem for. É a palavra suicídio. É uma palavra polêmica, tem muito tabu. A ideia é que não deve se falar, não deve se mexer nesse assunto. Eu, como médico psiquiatra, digo o contrário, nós dizemos o contrário. Deve ser visto e entendido como uma manifestação humana. Por quê? Porque os pensamentos suicidas são frequentes em várias faixas, em várias idades, Então é importante a gente poder entender. É sobre isso que eu quero falar hoje com vocês. É sobre essa dificuldade de compreender esse problema complexo da alma humana, da raça humana. Então, eu quero passar alguns conceitos básicos sobre quais são as pessoas mais comprometidas e como identificar e o que a gente pode fazer como leigo até chegar ao médico ou até chegar a um procedimento mais complexo. Eu vou passar alguns conceitos básicos e vamos tentar entender o que significa essa complexidade de ideias, comportamentos e até um ato. É uma complexidade de várias situações. Quais várias situações? Uma situação genética, que a gente recebe dos nossos pais, interagindo com o ambiente, com o meio ambiente que a gente vive, com a situação atual, com fatores psicológicos, com o nosso funcionamento do nosso eu. Dessa mistura, é que nem uma sopa, vários produtos diferentes vai dar um gosto, vai provocar um tipo de reação. Então, como chegou a esse ponto de uma pessoa querer tirar sua vida? Por quê? Qual é a razão? Tinha tudo, tinha uma posição social, tinha dinheiro, tinha uma família e de repente some. O que pode levar a isso? Queria que vocês me acompanhassem, se a gente pudesse pensar junto. A questão outra importante quais fantasias, quando esses pensamentos de se matar vão levar ao ato. Isso é a grande dificuldade, a grande questão. Quando o que era uma ideia, o que era um sentimento, se vai concretizar. E o que nós podemos antecipar? De que forma? Quais sinais nós podemos captar? Basicamente, o sofrimento psíquico é a causa de tudo. A gente fala que o sofrimento é tão grande que é preferível tirar a vida para diminuir esse sofrimento, para acabar com ele. Numa linha geral de raciocínio. Ou significa o quê? Atrás desse comportamento, desse pensamento, desse plano, pode ou geralmente tem uma doença psiquiátrica. Qual doença? O que fazer? Umas questões de estatística, 60% das pessoas que se matam consultaram um médico antes, ou um profissional da saúde, 50% nunca viram um profissional, 80% procuram o médico ou um profissional da saúde mental no mês antes do suicídio. Então é aí que a gente tem que ficar muito atento para podermos ajudá-los. E 93% tem uma patologia psiquiátrica. 93% é uma doença psiquiátrica que pode ser tratada e deve ser tratada imediatamente. As doenças que nós falamos, geralmente transtorno afetivo bipolar, dependência química, outras doenças, outras comorbidades, por exemplo, uma doença, uma depressão associada a um câncer,
uma desesperança na recuperação de um padrão físico, né? Geralmente há uma complexidade de doenças associadas que vão levar a esse ato impulsivo. O que eu sempre falo para, às vezes, os familiares nessas situações? A gente tem que deixar o paciente falar, se despir de alguns preconceitos. Quem avisa não faz, quem avisa faz. É o contrário. Ele está dando sinal, ele está te dizendo que está em sofrimento. É o momento de procurar ajuda, de procurar um profissional, um serviço. É o último sinal, a gente pode dizer. Então, assim, temos que considerar. Se eu não sei o que falar, eu escuto. Eu deixo a pessoa falar. Eu deixo ele expressar o sentimento. Como? Como seria a forma de se matar? Por quê? E vai chegar um ponto que a gente vai ter que levar a um profissional habilitado. Então, isso é fundamental, poder escutar, estar aberto para esse tipo de... para quebrar esse tabu. É importante que a gente aceite isso como parte da condição humana. Como é que a gente define? Existe um comportamento suicida. Então, existe primeiro um pensamento. Eu posso me matar, um dia eu vou me matar. Ou eu estou pensando que a vida está difícil. Um nível leve. Eu tenho um plano, eu tenho uma corda, eu tenho uma faca, eu tenho uma tesoura. Nós estamos avançando num nível mais grave. Temos que ter mais cuidado. Houve uma tentativa frustrada, né? É o momento de alerta total, procurar uma ajuda capacitada. Então, esse ato consciente, deliberado de provocar a morte a si mesmo, muitas vezes a pessoa fica ambivalente, não sabe se mata ou não, mas tenta, tem esse desejo, tem esse plano, tem que receber a ajuda adequada. Fundamental que a gente dê o suporte emocional adequado nesse momento, sem preconceito, sem julgamento. O melhor que a gente pode fazer é não julgar, simplesmente aceitar, tolerar esses sentimentos da pessoa que são difíceis para a gente, principalmente se a gente não tiver uma formação, não tiver um conhecimento. Por isso, esclarecimento, para poder entender, para poder compreender quem está em sofrimento psíquico. 93% tem sofrimento psíquico, tem uma doença que é tratável, a maioria dos casos. O suicídio faz parte de toda a história da humanidade, é complexo, multifatorial, como eu falei, biológico, social e com fatores emocionais que se agrupam e vão provocar esse tipo de comportamento. Segundo a Organização Mundial da Saúde, suicídio é uma doença de saúde pública. Ele deve ser entendido para ser evitado. Devemos conhecer alguns sinais, sintomas, algumas falas, algum comportamento que possam nos orientar a buscar ajuda adequada. Então, o que devemos fazer? Detecção precoce. Identificar riscos. O que nos dificulta? O tabu, tabu religioso, moral. Por vários séculos, isso foi sempre e é um tabu na nossa sociedade. É difícil falar, é difícil entender, mas só assim a gente vai conseguir evitar uma tragédia maior. Essa é a importância desse conhecimento, poder dividir isso com vocês para que identifique de forma precoce e a gente consiga prevenir essa situação que arrasa muitas famílias. A incidência do suicídio é de 10 a 20 em cada 100 mil habitantes.
dependendo das regiões, há um índice maior, outros menores. Há dados que mostram que há um declínio nesses índices devido a maior nível de conscientização, de campanhas de conhecimento. Isso é um ponto importante. No Brasil, há algumas estatísticas, as mulheres tentam mais suicídio do que os homens conseguem mais frequentemente, os homens tentam mais por enforcamento e as mulheres por envenenamento. Uma característica importante é que esse comportamento, essa atitude nunca é pensado imediatamente. A pessoa vem dando sinais, está triste, deprimido, não tem sentido na vida, não vale a pena. Ele vai mostrando um desânimo, uma perda de interesse geral. Isso é um sintoma a ser avaliado muito importante. Questões importantes de tabu, que a gente pode nos bloquear, achar que ele só está nos chamando a atenção, que quem fala não faz, que o julgamento, isso é um fator impeditivo de a gente identificar logo e tomar uma providência. Então, esse cuidado que nós temos que ter. Sempre é importante fazer uma avaliação, ver os motivos, a situação de vida do paciente, as motivações e avaliar se tem um transtorno psiquiátrico que deve ser tratado imediatamente, muitos casos necessitando internação para salvar a vida do paciente. A técnica de entrevista é simples, básica, escutar. Se eu não sei, eu escuto e tento me colocar no lugar do outro. Isso é fundamental nessa situação. Sem julgamento, tolerante, compreensivo. Então, é mais frequente em homens, desempregados, solteiros, separados, entre jovens dos 15 aos 35 anos, baixa renda social, baixo apoio social, alguma separação, alguma perda recente. É importante falar de um assunto. Todo paciente, mesmo que ele queira se matar e ele tenha um plano, ele sempre fica ambivalente. Ou seja, há uma vontade que quer e outra que não quer. Isso é muito importante. E isso entendendo esse fator que a gente consegue salvar várias vidas. Podendo fortalecer os laços de amizade, de compreensão, de empatia e consequentemente levar a um tratamento adequado. Hoje existem vários tratamentos que a gente consegue modificar esses pensamentos, planos, inclusive comportamento com medicações injetáveis muito efetivas. Com apenas 1 ou 2 doses a gente consegue melhorar esse nível de funcionamento. Eu já falei para vocês em outros vídeos, a ketamina é um potente antidepressivo, tem um efeito anti-suicida muito importante nesses casos. A minha experiência com 2 ou às vezes até 1 dose muda totalmente essa vontade. Diminui, a pessoa consegue pensar mais claramente, as ideias fluem, esse sentimento vai embora. Isso é possível com tratamento adequado. Então, por isso é importante o diagnóstico precoce e buscar ajuda logo que iniciar, que se perceber essa dificuldade de lidar consigo mesmo. As questões que a gente pode se preocupar é pacientes que já fizeram tratamento, que já tiveram tentativa de suicídio, que estão isolados da família, né, que tem um histórico de doença psiquiátrica e que tem um comportamento que mudou, que está mais isolado e que fala que a vida não está legal, que a vida está difícil, está pesada. Esses podem ser, ou há um risco maior para isso. Então, suicídio é uma situação complexa, multivariada, multifatorial. Importante é a detecção precoce e ajuda imediata. E a nossa questão maior, e até como profissionais de saúde, é quais pacientes que vão concretizar esses pensamentos autodestrutivos. Quais
quais vão as vias finais? Essa questão é difícil de responder, mas a gente tem que estar se perguntando para prevenir, para ir adiante, para que não ocorra esse tipo de comportamento. Resumindo, a prevalência nossa de suicídio é mais ou menos igual a outros países, e é importante a prevenção, é importante o conhecimento dessa situação imediata. E assim, para quebrar esse mito, a gente pode, em linhas gerais, ideação suicida, comportamento suicida, pensamento, planejamento e tentativa, a gente pode ver como um sofrimento psíquico, que é igual a uma doença psíquica, a um transtorno psiquiátrico, que tem tratamento, que precisa de uma ajuda especializada. Se gostaram do vídeo, compartilhem, cliquem e até a próxima.